Convidei meu amigo aqui, Nego da Silva, para ele participar comigo, tá? Da Silva, tenta se abraçar daí, irmão. Sei que eu tenho mais dificuldade de estar chegando até você, mas estou te chamando desse bate-papo para a gente refletir um pouco sobre a questão. E o que acontece? Em determinados cenários, para quem não conhece, convidei para ele participar desse bate-papo com a gente, meu amigo Nego da Silva, tá? Policial militar, é um dos caras que eu posso dizer que me mostrou que dentro da polícia não existe apenas o policial tira, mas existe também o policial operador do direito, que pegando uma demanda consegue compreender ela e não apenas dar estabilizada por conta da prática de um crime, que ainda está em apuração pelo Estado. E aqui da Silva, parei para poder bater um papo com todo mundo, porque o som não tá saindo aqui não, doutor. Boa noite a todos. Tá não? Boa noite. Tá? Agora tá, agora sim. Boa noite, boa noite. Acontece, você mesmo está vindo como candidato, sabe aí das dificuldades que se enfrenta nesse período eleitoral. Dentre questões sobre fundo partidário e outras demandas, você mesmo trouxe uma situação em que o partido ele não faz a correta divisão do fundo partidário de maneira igualitária para conseguir, de fato, não dando devida atenção para o que de fato importa. E hoje nós temos na nossa política, a nível estadual e a nível federal, pessoas que elas estão acreditando fielmente ainda naquela política antiga, em que antigamente era comum se ver a fixação de placas e outdoors com o nome de alguns políticos. E isso, em determinado momento, deixava muito evidente o poder econômico que as pessoas possuem. Boa noite, Camila. E isso ainda ocorre em momento presente. Sendo que o que mais chama a atenção nesse período eleitoral é que nós não encontramos candidatos com propostas. Tá? Não encontramos candidatos com propostas. E uma outra coisa que também chama muita atenção é que parece que candidatos a pleito estadual e federal, eles estão acreditando fielmente que fazer barulho é fazer campanha. Fazer barulho não é fazer campanha. Fazer barulho basicamente é atrapalhar a vida de quem está trabalhando. Eu digo isso porque o meu escritório ele fica numa rua central do município de São João de Meriti, e que nós temos uma unidade de saúde, e é de conhecimento público notório de que próximo às unidades de saúde existe a necessidade de você respeitar um limite de som. Tendo em vista que você pode ter médicos fazendo procedimentos cirúrgicos e até mesmo pessoas que precisam de ter um mínimo de conforto para ter uma vida minimamente adequada durante o momento que estão dentro da unidade hospitalar. E além disso, trabalhar num local que é o Centro Nervoso de São João de Meriti, percebo que parece que a política ela se centraliza na região deste município, aqui na região central, em que os candidatos eles acabam colocando diversos funcionários da sua campanha para poder fazer esse tipo de trabalho de rua, porém deixam de prestar atenção no que de fato importa, que é pessoas que de fato têm um mínimo de conhecimento, elas buscam candidatos que tenham propostas. E hoje, o que se vê é candidatos fazendo bagunça pelo meio da rua, candidatos com som de carro em altíssimo som, em altíssimo volume, candidatos gritando pelo meio da rua, fazendo algazarra, forçando pessoas a tirar fotografias e fazendo a postagem nas mídias sociais, e trazendo, na verdade, um prejuízo coletivo. Que ao invés dessa galera estar apresentando propostas, eles estão prejudicando pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam de ter um ambiente sonoro minimamente limpo, por conta de um período em que deveria ser a festa da democracia com o exercício do voto, que se torna, na verdade, uma situação
que foge ao real objetivo, que seria fazer campanha e apresentar propostas, considerando que nós teremos aí, em breve, os novos legisladores. E em muitos dos casos, esses caras que estão vindo candidato, eles não sabem sequer qual é a atribuição de um deputado, qual é a atribuição de um senador, qual é a atribuição de um governador de estado, qual é a atribuição de um presidente da república. As pessoas simplesmente elas se aventuram no pleito eleitoral, sabe lá Deus por qual motivo, mas elas não estão percebendo que elas estão atrapalhando a vida das pessoas. Porque não basta. Fala, Léo, seja bem-vindo, meu irmão. Aqui estamos batendo um papo, cara. Na verdade, eu iniciei aqui um bate-papo com o menino da Silva. E essas pessoas não percebem, da Silva, que o que eles estão fazendo é criar um dano coletivo. E se nós tivéssemos, de fato, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral trabalhando de maneira ativa, muitas dessas candidaturas já estariam cassadas. Por quê? Na frente de unidade hospitalar, com som elevadíssimo, pessoas trabalhando com criança de colo em situação insalubre, pessoas trabalhando às margens das vias expressas em local de risco, pessoas trabalhando nas vias das comunidades. Diga-se de passagem, eu já até vi uma pessoa sentada na barricada. Você imagina a pessoa sentada na barricada segurando a bandeira de um candidato a um pleito a nível federal. Qual é a representatividade que tem isso? Eu tenho uma barricada e eu tenho uma pessoa que está ali trabalhando porque precisa, segurando a bandeira de um candidato. Eu me questiono, qual é a seriedade que nós temos de um período eleitoral, considerando que tudo isso acontece às claras e o nosso Ministério Público, ele simplesmente se mantém em silêncio. Se mantém em silêncio, a Justiça Eleitoral, do mesmo modo, e o que eles se preocupam é, se Daniel Silveira falou uma besteira na internet, se o Bolsonaro criticou alguém... Se alguns empresários colocou alguns num grupo de WhatsApp, botou alguns desenhos, estou preocupado com isso, né, doutor? Boa noite a todos. Exato. E essas pessoas deixam de se preocupar com o que de fato está acontecendo. Hoje eu me questiono. Hoje eu vou fazer 30 anos de idade, sou advogado, vivo da minha advocacia, entendo da responsabilidade que é votar, e hoje eu me questiono. Como que se escolhe um candidato? Como que se escolhe um candidato? Considerando essa poluição sonora e ambiental que se visualiza, e considerando esse fato que tinha uma pessoa sentada em cima da barricada com a bandeira de um candidato. Como é que a coisa chega a esse nível? Como que eu poderia explicar hoje para uma criança e dizer assim, filho, nós estamos passando, rapaz, quem dera que eu ficaria em 30 anos. Como que nós podemos explicar para uma criança hoje a importância do período que nós estamos vivendo, a importância de eleger pessoas que de fato têm um compromisso social, um compromisso com a coisa pública, e não pessoas que estão agora buscando a eleição ou buscando a reeleição tão somente para a manutenção do poder. Porque em muitos dos casos temos candidatos dizendo eu sou novo, porém ele esquece que está já há 3, 4 mandatos consecutivos. Eu tenho um candidato a deputado federal no município de São João de Meriti, que é deputado federal, não é estadual. Veio candidato a prefeito na última campanha e que hoje ele diz assim, não dia de campanha, e diga-se de passagem, a som alarmante, porque o meu escritório não desce no primeiro andar. Eu não consigo trabalhar sem ouvir a música do cara, já até gravei. Ele diz o seguinte, eu sou novo, porém ele está há 5 mandatos consecutivos. Vereador de São João de Meriti, se tornou deputado estadual, deputado federal e hoje ele é um novo. Como que nós vamos, dentro desse período que nós estamos vivendo, explicar para as pessoas o que efetivamente se passa, tentar evitar uma polarização que, a bem da verdade, não resolve o problema de ninguém, porque sabemos nós que
Lula e Bolsonaro são duas figuras públicas que jogam de acordo com o seu eleitorado. Eu, particularmente, sou de direita, não sou de esquerda, respeito todo mundo que é. Tenho grandes amigos que são de esquerda, mas eu sou um cara que eu sou de direita, declarado. Inclusive, eu sou a favor do armamento da população. E eu tenho amigos que são advogados, são completamente contra. E, assim, são pontos de visão que precisam ser debatidos, mas que hoje você não tem um cara que diz assim: a minha posição hoje é: entendo que nós precisamos ter uma política pública voltada para determinado setor. Hoje o que nós temos são pessoas falando: vote fulaninha da esquina pela saúde, segurança e educação. Vote no candidato que é o novo, porém está 5 mandatos. Eu pergunto, como é que uma pessoa dessa consegue levantar uma bandeira? Como é que nós vamos discutir questões que são importantes para nós? Como é que nós vamos explicar para um candidato a deputado que ele não faz obra no município? E que ele não tem que prometer obra? Porque o que ele vai fazer é legislar em benefício do Estado. Justamente. O deputado federal vai legislar a nível federal. As pessoas, elas simplesmente ingressam no pleito eleitoral, porém elas não conhecem o regulamento, não conhecem os estatutos, não conhecem as circulares, não conhecem como uma coisa funciona, de fé e fato. Então, assim, e hoje, até eu te mandei o convite, por quê, da Silva? Tomei a iniciativa de mandar. Porque você é um cara sério, que tem um compromisso, trabalha com a segurança pública, entende a necessidade da nossa segurança pública, porém, sabemos nós que por você ter uma posição, a posição que você adota faz com que as pessoas a gente fale: olha, esse cara não, tira esse cara daí. Como nós tivemos o nosso outro amigo, Sargento da Silva, que quando se posicionou, sofreu a mesma situação que hoje você sofre. Então, até vou te passar para falar um pouquinho também sobre o que você entende aí. Eu queria mais que você falasse, senhor da Silva, sobre essa poluição sonora e visual que nós temos no nosso Estado. Porque um Estado que entrou com processo de falência, um Estado que está em um processo de falência, entender como é que nós podemos custear tanta coisa de campanha em um Estado falido. E hoje, uma coisa que me chama bastante atenção é que nós temos o candidato, respeito todo mundo que tem a posição contrária, mas hoje eu assisti um vídeo de um candidato que ele é a favor da liberação da maconha. E quando o camarada diz que é a favor da liberação da maconha, parece que ele não conhece os efeitos nocivos da droga. Parece que ele não compreende que a utilização de matéria entorpecente faz com que determinado indivíduo possa ter prejuízos a nível social e a nível familiar. Até porque eu sou criado dentro de uma família que era difícil até da pessoa beber uma bebida alcoólica. Para poder ingerir uma cerveja tinha que ter 18 anos de idade. E hoje eu visualizei que tinha um cara fazendo uma campanha com dinheiro público e que a bandeira dele de campanha é a liberação da cannabis. Então esses são 3 pontos que eu até convido a gente bater um papo, porque nós temos a poluição sonora, porque entendo que poluição sonora não dá voto. O camarada passar com um carro, com um dingo, tocando, não dá voto. Isso pode deixar, no meu entendimento, pode deixar a pessoa completamente afastada dele. A poluição visual, com diversas pessoas balançando bandeira pelo meio da rua, se expondo inclusive a perigo, porque as pessoas ficam próximas ao meio fio. E nós sabemos que o Código de Trânsito Brasileiro, ele regulamenta até mesmo a posição que a pessoa pode ficar na calçada. A pessoa não podendo ficar dentro de uma margem que seria de risco e poderia causar algum tipo de acidente. E por último, que foi uma coisa que me chamou mais atenção, que é sobre o candidato que faz a campanha pautada na cannabis. Não vou falar o nome do candidato até por uma questão de preservação do próprio. Até também podendo ficar levantando a bandeira do cara e ficar dando aqui movimentação para a mídia social dele. Então assim, Silva, vamos bater esse papo aí, irmão. O que é que você, na sua posição, como pai policial e como hoje candidato, você passando inclusive pelos pormenores que está passando, vê aí dentro desse nosso cenário?